Olá, eu sou Felipe Veras, seja bem-vindo a mais um Saúde e Consciência e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a radiologia. Esta é uma área com muitas aplicações e é instrumento fundamental para diversos diagnósticos e tratamentos na medicina. No entanto, ainda muitas dúvidas perpetuam sobre essa área. Para esclarecer um pouco, hoje convidamos o professor Rodrigo Gadelha, do Departamento de Anatomia e Imagem da Faculdade de Medicina. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe Veras, pelo convite. Parabéns pelo projeto desenvolvido aqui pela Faculdade de Medicina. É um prazer poder contribuir e participar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Gadelha, represento atualmente algumas instituições, entidades da radiologia no estado de Minas Gerais, como o Conselho Regional e também a Associação Brasileira de Tecnólogos em Radiologia, ABTER. Aceito com muito prazer este convite. Importante declarar que não existe qualquer conflito de interesse em nenhuma das instituições, né? Não há qualquer conflito de interesse nesse sentido, independente da minha atuação e interação com as diferentes instituições. Ótimo. Professor, eu gostaria de começar então do básico. Eu queria que você falasse um pouco o que é a radiologia e qual a sua importância na saúde. Perfeito, Felipe. Começamos, né, pelo início mesmo. Muito bem. A radiologia é uma área da ciência que compreende a utilização das radiações para diversas aplicações, não apenas na saúde, mas inicialmente e principalmente na saúde. Então, na saúde, ela é possível realizar diagnósticos, terapias de diversas patologias, doenças, ou também investigar funcionamento de órgãos e sistemas. Perfeito. Como ela se aplica nesse diagnóstico de doenças? Como vocês utilizam da radiologia para poder auxiliar os profissionais de saúde e complementar essa área tão importante? Bom, a radiologia, por meio das radiações, ela é possível, a partir das radiações, produzindo imagens, é possível trazer informações das diferentes lesões relacionando-se a volume das estruturas, a localidade ou a topografia, como a gente costuma dizer, bem como também, em alguns casos, analisar o desempenho funcional, ou seja, fisiológico de órgãos e sistemas. Certo. Você comentou do volume, dessas diferenças em que a radiologia se aplica, e eu queria que você explique como isso funciona para os diferentes exames de imagem, ou seja, quando cada um deles é utilizado. Perfeito. O melhor método, ele vai depender da indicação clínica, ou seja, a história pregressa, qual que é a hipótese diagnóstica para aquele paciente específico. Então, vai depender. Cada um dos diferentes métodos traz informações diferentes. E todos esses métodos, eles são complementares. Um não exclui o outro. Cada um, no seu fundamento físico, tecnológico, vai poder agregar informações e contribuir na condução, ou seja, na propedêutica do paciente. Ótimo. Dentre essas diferenças, esses tipos de exames, a gente conhece o raio-x, a tomografia, a ressonância e o PET scan. Qual que é a diferença entre eles e como eles agem para a dinâmica da medicina? Perfeito, Felipe. Existem muitas modalidades na radiologia. Como você mesmo disse, né, a radiografia geral, utilizando o raio-x, conhecido como raio-x, né, genericamente, a tomografia computadorizada, a densitometria óssea, a mamografia, bem como a hemodinâmica, a ressonância magnética, a medicina nuclear e até a radioterapia. Eles se diferenciam com o princípio básico, que é o fundamento físico, a tecnologia empregada e o objetivo clínico que cada uma dessas tecnologias e modalidades podem agregar na condução do tratamento ou pesquisa de hipótese diagnóstica do paciente. Bom, então, o raio-x, né, a radiografia geral, bem como a tomografia, utilizam como fonte principal os raios-x, que é uma radiação artificial, e, por meio dela, é possível distinguir estruturas anatômicas, né, os órgãos e sistemas, a partir das suas diferentes densidades. Já o caso do PET scan, que é a tomografia por emissão de pósitrons, mais conhecido como PET scan, no caso dele, bem como da gama-câmara, é possível avaliar o funcionamento, ou seja, a fisiologia, o desempenho do funcionamento de órgãos e sistemas por meio de radiofármacos, que, como o nome sugere,
consiste na junção entre o fármaco e substâncias radioativas. Certo. Nesse contexto, a gente entende que eles têm diferentes ações dentro do organismo da pessoa. E quando esses exames são indicados, ou seja, quando a PET scan vai ser priorizada ao invés de uma tomografia e afins? Perfeito. Vai depender de qual é a hipótese diagnóstica, o que o médico gostaria, quais são as informações necessárias ou adicionais para a propedêutica, para a condução da pesquisa ou do tratamento desse paciente. Considerando os princípios físicos e a tecnologia, a disponibilidade desses equipamentos, o acesso dos pacientes a essas tecnologias vai depender do que estiver disponível e que atenda ao método mais indicado para aquele paciente. Ótimo. Quando a gente vai ao médico, eles costumam solicitar um tipo específico. Por exemplo, você tem uma fratura, eles costumam pedir um raio-x. A PET scan é muito associada ao câncer. Ela é utilizada só para descobrir câncer? Não. O PET scan, ou a tomografia por emissão de pósitrons, ela pode ser um recurso essencial para outras clínicas também, como, por exemplo, a neurologia, a endocrinologia, bem como a cardiologia e dentre outras. Entretanto, a oncologia, como você disse, sim. Aí o PET scan, a tomografia por emissão de pósitrons, ela é a mais utilizada. Ótimo, professor. Agora eu fico com uma dúvida, porque você comentou realmente. Dessas outras da endocrinologia, da cardiologia, é comum realmente associarmos a fraturas. Então, o que pode ser visto durante essas especialidades, na cardiologia e na endocrinologia? O que o raio-x está analisando efetivamente? O raio-x ele vai ter maior aplicabilidade para estudos ortopédicos, estudos morfológicos e estruturais, uma vez que o princípio físico consiste na diferenciação, ou seja, na atenuação dos raios-x para essas diferentes densidades dos órgãos. Então, a maior aplicação vai ser para essas outras clínicas e não na cardiologia. A cardiologia possui outras modalidades que podem contribuir. Isso considerando a radiologia geral, né? A radiografia geral. A hemodinâmica, que também utiliza raio-x, pode ser um método, uma modalidade fundamental para o estudo cardiológico. Entendi. Agora, falando um pouco da segurança, é muito comum a gente associar que a radiologia, a gente está começando tipo de radiação, causa câncer, é problemática à saúde. É verdade que deve ter essa preocupação? Como a paciente deve lidar com todo esse contexto? Todo paciente, quando submetido a procedimentos, especialmente envolvendo radiação, é necessário que o paciente obtenha o maior esclarecimento possível. Então, o paciente ele passa por uma rigorosa anamnese, que é um formulário, um questionário por uma equipe multiprofissional, qualificada, e esse temor ele é natural. Entretanto, na saúde e qualquer aplicação envolvendo radiação, é necessário que qualquer aplicação seja justificada, ou seja, possuir um benefício superior ao potencial detrimento ou malefício que a radiação poderá ocasionar. Então, realmente existe um risco, mas a gente entende que o risco ele nunca deve ser maior do que o benefício. Mas ainda existe uma preocupação sobre causar câncer efetivamente. Isso é verdade? Essa preocupação deve seguir adiante ou podem ficar tranquilizados os pacientes? Muito bem, Felipe. Muitas das vezes o resultado desse binômio, ou seja, a interação da radiação com o organismo biológico, de fato, muitas das vezes é desconhecido. O que é preciso acontecer é que, diante de uma prática justificada, como eu coloquei, o benefício precisa ser superior ao malefício, ao detrimento, precisa haver uma orientação e uma condução das atividades com muito critério, de forma muito apropriada por uma equipe multiprofissional qualificada. Entendi. E o nível de radiação, ele é diferente em determinados exames. Ou seja, existem exames que existe a frequência, ou pelo menos o risco, ele deve ser controlado de forma diferente, protocolos especiais? Felipe, esse nível de radiação empregado, ele vai variar de acordo com a parte do corpo que estiver sendo imageada, exposta à radiação, bem como a tecnologia empregada durante essa execução. Ocorre que existem diversas tecnologias disponíveis e este nível, aqui na nossa conversa, é possível afirmar que o nível de radiação empregado na tomografia
é superior ao nível de radiação empregado na radiografia geral. Então, as tomografias hoje devem ser pedidas com mais cautela e repensadas antes para evitar menos riscos aos pacientes, ou ela realmente só é pedida em casos necessários? Todos os métodos são muito importantes e eles se complementam. A tomografia ela traz informações que a radiografia geral até então não era possível obter, não era possível adquirir essas informações. A tomografia computadorizada ela emprega maior tensão, maior corrente elétrica, de modo que os raios-x produzidos nesta modalidade consigam diferenciar melhor as estruturas e traz também o conceito de varredura, ou seja, adquirir imagens volumétricas tridimensionais, que até então na radiografia geral só se adquire imagens bidimensionais, planares, de modo que com as imagens volumétricas, estruturas sobrepostas passam a ser evidentes na tomografia e na radiografia geral, não. Então, novamente, dependendo da hipótese diagnóstica, a tomografia será melhor direcionada, melhor solicitada pelo médico solicitante para a condução da pesquisa, da hipótese diagnóstica do paciente. Certo, professor. Então, ao que eu entendi, existe também uma grande demanda do que o paciente precisa. E nisso eu gostaria de perguntar, existe um grupo de pacientes que é mais sensível à radiação, que deve tomar mais precauções? Se sim, quais são essas precauções e como lidar com esses pacientes? Perfeito, existe sim. São os pacientes pediátricos, ou seja, as crianças, inclusive o feto, né, nas gestantes, e também órgãos de maior reprodução, órgãos de reprodução como as gônadas, o sistema nervoso, bem como o cristalino e entre outros. São estruturas, órgãos e sistemas e a condução do paciente pediátrico que requer maior atenção para a exposição à radiação. Como funciona essa diferente atenção para esses pacientes? Existem equipamentos diferentes, existem métodos diferentes, dosagens diferentes? Como isso funciona na prática? No caso desses pacientes pediátricos, e também no caso de exposição desses órgãos mais radiosensíveis, é necessário haver um melhor planejamento dos parâmetros técnicos adotados em cada uma dessas modalidades, de modo a expor o paciente ao menor risco de radiação, no entanto, trazendo as informações necessárias para o melhor diagnóstico. Ótimo. Professor, ainda em pacientes sensíveis, existem alguns mitos que falam que pessoas com marca-passo ou implantes têm dificuldades ou não podem passar por esses procedimentos. Isso é verdade? Elas podem? Se sim, como elas podem? Existe um tratamento diferente? Essa pergunta ela é muito importante porque pacientes em uso de marca-passo podem realizar os procedimentos de ressonância magnética, sim. Entretanto, existem exceções. E no caso desses pacientes ser solicitado o procedimento de ressonância magnética para eles necessitam passar por uma rigorosa anamnese, ou seja, um formulário das informações clínicas e também programações desses dispositivos. Então, mesmo que existem essas contraindicações relativas, o paciente pode ser submetido. Entendi. Professor, eu também conheço, eu já ouvi falar que o contraste, que nós tanto ouvimos falar quando se trata de radiologia, são produtos químicos. Se eu estiver correto, existe a possibilidade de existir alergia ou reações adversas nesses produtos químicos dos pacientes? Existe sim, Felipe. Os contrastes, eles são substâncias químicas compatíveis com as diferentes modalidades na radiologia. E quando sugeridos, né, quando demandados para serem realizados durante o procedimento, existem mecanismos que devem ser adotados para minimizar ou não haver qualquer reação a eles. Então, são substâncias químicas que a gente precisa ter todo o cuidado pela equipe multiprofissional para conduzir o paciente da melhor maneira, eliminando ou minimizando qualquer efeito adverso. Uma outra dúvida é porque as informações de radiologia nem sempre são claras ao público. Então eu gostaria de perguntar quais são esses profissionais que têm essa formação, que são capacitados para explicar e que vão estar envolvidos nos processos que envolvem a radiação e os protocolos de radiologia.
Excelente, Felipe. Essa pergunta, de fato, é muito importante para que a sociedade conheça toda a equipe envolvida dos procedimentos. De fato, a radiologia demanda uma equipe multiprofissional, ou seja, a presença ali de diferentes formações. Como são elas? O médico radiologista, o médico nuclear e até o médico radioterapeuta, a depender da modalidade. Os profissionais das técnicas radiológicas são fundamentais, sejam eles técnicos ou tecnólogos em radiologia, que é a formação superior em radiologia voltado para a aplicação tecnológica, bem como os enfermeiros, que são fundamentais também. Então, a equipe multiprofissional é capaz de conduzir com qualidade todo e qualquer procedimento envolvendo as radiações, no caso da saúde. Certo. Então, neste caso, a gente pode afirmar que um enfermeiro que conduza, ou seja, não existe uma discriminação, as salas de radiação são abertas a profissionais que estão sempre capacitados. Sim, todo profissional precisa estar qualificado e também habilitado pelo seu conselho de classe. Ótimo. Professor, até o momento, na nossa conversa, você comentou para a gente diversos protocolos e esclareceu diversas dúvidas sobre segurança, sobre radiologia no geral. E para as pessoas que gostam, que querem buscar essa informação, eu gostaria que você explicasse como conseguir essas informações de forma segura, que não tenham fake news e que as pessoas possam ficar informadas. Perfeito. O ideal são as plataformas que trazem estudos, materiais acadêmicos científicos e que está disponível aí nas redes, né, nas redes da internet. E, como exemplo, os canais de comunicação da Faculdade de Medicina, daqui da UFMG, profissionais qualificados, bem como páginas oficiais das entidades representativas que contemplam a área da ciência da radiologia, como, por exemplo, as sociedades científicas e também as entidades de classe, como conselhos regionais e o Conselho Nacional de Radiologia. Incrível. E, enfim, é muito importante saber dessa informação. E aí também fica um convite, porque eu sei que em novembro a UFMG receberá um Congresso Nacional de Radiologia, né? Que você fará parte. Então, eu queria que você falasse um pouco desse congresso, como você enxerga a importância desse tipo de evento para a formação dos profissionais e, enfim, a ampliação do conhecimento. Excelente pergunta e importante falar sobre esse grande evento. O evento esse ano será um evento conjunto, então haverá a segunda edição do Congresso Nacional de Radiologia, promovido pela Associação Brasileira de Tecnólogos em Radiologia, a ABTER, e em conjunto com a 6ª Convenção Estadual de Radiologia do Estado de Minas Gerais. Convenção esta promovida pelo Conselho Regional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia. O evento acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro, sexta, sábado e domingo, aqui na Faculdade de Medicina da UFMG, em apoio, né, da faculdade com a proposta desses eventos. Neste evento, será um momento importante a presença de expoentes da radiologia a nível nacional, profissionais, colegas de várias regiões do país estará conosco aqui. E também, além de toda a programação científica, haverá o encontro anual da Academia Brasileira de Ciências Radiológicas, ABCR, e também prêmios dos profissionais do ano, prêmio dos profissionais referências de Minas Gerais, o encontro FOCORAD, que é o Fórum dos Coordenadores de Radiologia do país, e também a UNIRAD, que é a União Nacional dos Estudantes de Radiologia do país, aqui no mesmo evento. E não podemos deixar de falar que este ano, de forma inédita, haverá a primeira prova de títulos para a área de supervisão de proteção radiológica no mesmo momento do evento. Então, profissionais e estudantes não podem perder este evento e o Centro de Memória da Faculdade estará conosco, contribuindo, falando um pouco mais sobre a história da radiologia. Incrível, parece um evento muito grande, muito importante, que vai contemplar muitas áreas. E para isso eu gostaria também de saber, nesse evento, qualquer um que se interessar pode se inscrever, aprender e conhecer, ou é restrito? Não, o evento ele é aberto para todos os estudantes, todos e todas estudantes e profissionais da radiologia de Minas Gerais e de todo o território nacional. Inclusive, as inscrições já estão abertas no site do Congresso
Para quem não conhece, pode acessar o site da Bitero, o site do Conselho, ou procurar os profissionais que estão envolvidos na organização. Esse ano eu estou como presidente do Congresso, bem como colegas na organização, na comissão organizadora, recebendo trabalhos acadêmicos e com uma grade científica bastante diversa, de modo a atender toda essa plenitude da radiologia. Perfeito. Então, com esse incrível convite, encerramos mais um Saúde e Consciência. Muito obrigado, professor Rodrigo Gadelha. Pode se despedir. Quem agradece sou eu, Felipe Veras, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a radiologia, um tema que a gente trabalha para isso, vive pela radiologia. Então, é um prazer enorme, uma satisfação. Aguardo todos vocês no Congresso Nacional e na Convenção Estadual de Radiologia também. E, novamente, muito obrigado. Ótimo. Hoje desvendamos as principais dúvidas sobre a radiologia, entendemos a formação dos profissionais e por isso agradeço muito ao professor Rodrigo Gadelha por compartilhar seu conhecimento e você por nos acompanhar. Lembre-se, informação é saúde e até o próximo episódio.